Vamos abrir a nossa palavra aí em 1 Coríntios capítulo 11, do verso 23 ao 32, amém? 1 Coríntios capítulo 11, do 23 ao 32. Hoje o nosso tema é sobre a ceia do Senhor, o que a gente vai celebrar aqui, como a gente tem de costume de celebrar uma vez por mês, a gente celebra a ceia do Senhor. Quanto tempo você tem de igreja, assim, de crente mesmo? Pensa aí mais ou menos quanto tempo você tem de crente, quantos anos ou quantos meses. E se você é da nossa igreja há um bom tempo, a gente realiza a ceia uma vez por mês. Então fala para a pessoa do seu lado quantas celebrações de ceia você já participou. Mostra para ela mais ou menos, tá? Se você quer, eu participo da ceia, acho que desde os 12 anos de idade. Então eu só não vou ganhar do meu pai e da minha mãe aqui, mas é muita ceia. Já fez as contas aí mais ou menos? Quantas santas ceias você já participou? É bastante, talvez é a sua primeira hoje à noite, né? Para tudo tem uma primeira vez. Muito tempo já? Vamos lá, vamos ler o texto, a gente vai dar mais uma meditada sobre esse importante ato que a gente faz no meio cristão. O texto diz assim, de 1 Coríntios 11, versículo 23. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue, façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Versículo 28. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. 30. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já morreram, dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Amém? Bom, o perigo da gente praticar muita coisa rotineiramente, como a gente falou da ceia do Senhor, eu acho que a maioria aqui já participou de muitas e várias ceias, né? O perigo disso é que prática rotineira acaba se tornando algo sem sentido ou vazio. De tanto a gente repetir uma coisa, a gente acaba fazendo aquilo meio sem jeito, meio do jeito errado. Por exemplo, práticas que a gente dá bastante exemplo aqui, práticas simples de você escovar o dente, você que escova dente 3, 4 vezes por dia, às vezes você faz tanto isso que já faz de uma forma errada. Só que só de fazer aquilo, você coloca na tua cabeça que você pelo menos está fazendo, mas está fazendo da forma errada. E essa ilusão de que pelo menos eu estou fazendo, acaba levando você para a enfermidade. O Gustavo em casa, quando ele vai escovar o dente, ele coloca a pasta na escova, coloca a escova dentro da boca e fica andando pela casa. Com a escova ali, como se a escova tivesse vida própria e ia escovar sozinho o dente dele. Tem umas escovas que a gente põe na boca, assim ela fica sozinha, né? E é incrível a preguiça do ser humano, né? Ele não quer fazer isso mais, ele quer que põe na boca e a escova faz sozinho.
E eu falo para o Gustavo, deixa o pai ver seu dente. Depois que ele ficou meia hora com a escova na boca, eu vou ver, o dente está tudo ainda com sujeira. Eu falo, Gustavo, não é assim, tem que ensinar de novo e de novo. O Gustavo é uma criança de 6 anos, a gente ainda, velho, a gente ainda pode estar escovando o dente errado. Eu fiz durante a minha vida toda, assim, em torno de umas 4 vezes academia, de ir fielmente na academia 4 vezes durante 2 meses cada vez que eu ia, né? Vocês podem notar. Aí eu estou na academia e de repente eu já estou assim fazendo durante 1 mês. Aí tem o personal que ele fica só andando, tipo um guarda assim, né? Vendo quem está fazendo errado, corrigindo aqui, corrigindo ali. E quando você vai pegando meio já a prática daquilo, em vez de você fazer um negócio com mais calma, você já vai fazendo mais rapidinho assim, você vai acelerando. E ele, opa, para, faz tudo de novo a série. Porque não adiantou nada você ter feito. Eu falei, mas eu levantei. Não, mas você levantou errado, da forma errada. Ou você fez da forma errada. Ou seja, tudo que a gente faz da forma errada é como se não fizesse. Ou não adianta fazer. De tanto a gente praticar uma atitude, uma ação rotineiramente, e a gente fazer ela errado, é como se a gente não tivesse feito. Talvez depois da palavra de hoje, a gente conversar um pouco sobre a Santa Ceia, você vai falar, ai meu Deus do céu, das 100 vezes que eu tomei a Santa Ceia, eu acho que umas 3 valeu a pena, deu sentido. Então que a partir de hoje, você aproveite os momentos da Santa Ceia, para a gente celebrar, e a gente começar a dar mais sentido ao que significa a gente se reunir aqui, e uma vez por mês, tem igrejas que fazem uma vez por ano, tem igrejas que fazem todo domingo, a gente celebrar a morte e ressurreição do nosso Jesus, amém pessoal? Então, quando a gente se envolve em atividade rotineira, elas acabam perdendo valor por cair na rotina, e aí a gente acaba fazendo errado. O que Paulo está falando para a gente nesse pequeno texto que eu li para vocês? Gente, quando se aproximarem da mesa do Senhor, da Santa Ceia, não se aproxime de uma forma mecânica, de uma forma automática ou de uma forma superficial. Pare de tomar Santa Ceia de uma forma mecânica. É isso que Paulo estava querendo dizer. Então a gente observa nesse texto que ele está querendo nos chamar a atenção de que se a gente começar a tomar a ceia, que é algo para o nosso bem, aquilo vai começar a fazer mal para a gente. A ceia que veio para a nossa redenção será para a nossa condenação. A ceia ela é uma tradição tão forte no meio cristão e no meio evangélico principalmente, que muita gente leva tão a sério isso, e tem 2 tipos de pessoas. Tem gente que liga ou pergunta pelo WhatsApp para os pastores quando que vai ser a ceia. Ele não frequenta os cultos, mas ele vem no dia de ceia, porque é algo sagrado para ele, então ele tem que participar da ceia. E tem um outro grupo que já prefere evitar a ceia. São aqueles que quando o pessoal que vai servir a ceia está passando, aí eles dão a desculpa, não, esse mês não posso, tal. Aí a pessoa passa e ele não toma. Ou ele participa do culto todo, tem o louvor, tem a pregação, aí na hora da ceia ele levanta discretamente, sai e vai embora. Como que dizendo, não, esse mês eu não estou bem, hoje, bem nesse domingo eu acabei errando, e eu fiz um autoexame e eu não sou digno de participar da ceia. Então tem esses 2 grupos, né, que participam. Então essa compreensão que a gente tem, de examinar a si mesmo para ver se é digno ou não é digno de participar da ceia. Sabe quando às vezes o pastor fala, examine-se a si mesmo antes de tomar a ceia? Aí a gente faz aquele check-up geral, né? E isso que a gente tem de costume como crente, está no versículo 27 e 28 que eu li, que Paulo diz, todo aquele que comer o pão e beber do cálice, indignamente será culpado. Aí vem o versículo 28 dizendo, portanto, examine-se, pois, o homem, antes de comer e beber, ok? Então a gente pensa assim, eu não posso participar da ceia indignamente, eu não posso participar da ceia se eu estiver em pecado, vamos dizer assim. Daí então que a gente entende que no momento da ceia, a gente faz um autoexame, e a gente verifica se há em nós condições de participar ou não da ceia. É um costume muito comum no meio cristão. Alguns participam, outros dizem hoje não,
nesse mês não, esse domingo não. E isso é muito comum. Quando eu cresci em igreja evangélica, eu quando era criança, junior, assim, atentado, né, a gente era aí, e eu ficava só olhando com os meus amigos, assim, eu estava, lógico, estava com o meu pãozinho, o meu cálice, assim, na mão, e a gente ficava olhando, né, o cara indo servir, e aquela pessoa não pegava, a gente, você não pegou. Aí pulava para outra, aí ia na outra, nossa, aquele ali também está em pecado, tal. E eu lembro que quando eu fui crescendo, se tornando adolescente assim, aí a gente tem uma paixão na adolescência, né? Todo mundo tem, né? A minha sempre foi a minha esposa, mas a gente tem uma paixão de adolescente. Eu morava em Botucatu, a Thalita morava aqui em Birigui. Como que foi? Aí pelo Facebook, aí nem existia. Aí eu era apaixonado por uma moça e eu gostava muito dela, então eu sentava assim, eu tinha vergonha de sentar do lado, né? Porque se você está gostando da menina e sentar do lado dá muito na cara, mas eu sentava sempre na fileira dela assim, porque eu estava olhando o pastor e olhando ela, pastor e ela, sempre. Aí um dia o rapaz foi servir a ceia, aí ela falou, Aí eu olhei do lado dela, tinha um cara que não era da igreja, ou seja, um incircunciso, de mão dada com ela. Aí eu olhei. Ali, quase que eu mesmo devolvi o pãozinho e o cálice, por estar com ódio e querendo que as pessoas morram. Mas nada mais equivocado do que isso, né? Se a gente for parar para analisar esse autoexame. Nada mais errado, porque eu acredito que Paulo, ele estava dizendo aqui o oposto. É que nem você falar assim, ó, Jesus ele diz que antes de você trazer a sua oferta, vocês lembram disso? Ele fala, vai lá, se corrige com o seu irmão se tiver brigado com ele. Aí depois você vem e traz a oferta. Aí o que a pessoa faz? Fala, não, então eu não vou ofertar. Por quê? Porque ela não quer se corrigir. Então a ceia não é assim, faz um autoexame para ver se pode ou não, aí não vou tomar. Olha só que interessante isso. Não é um caminho que Paulo está dizendo, ele falou assim, examine-se a si mesmo, não o outro, né, a si. Não é um caminho que você faz nesse momento de encontro com a sua virtude, ou com a minha dignidade para eu tomar ou não tomar a ceia. Não é possível que um ser humano seja assim, ele está na presença de Deus. A gente acabou de cantar uma música linda aqui, e a hora que entra naquela canção, entra no coro, e eu estava ali atrás, eu comecei a cantar, adorar a Deus. Aí quando você meio que se conecta assim, pelo menos acontece comigo, né? Você fica assim, eu sou um trouxa mesmo, como pode? A gente fica meio, sabe assim, meio com vergonha de Deus, a gente se sente pecador, a gente se sente mal, por causa da glória de Deus, da grandeza de Deus. Então não é possível que alguém, estando na presença de Deus, olhe para si mesmo e só veja virtude. Na verdade é possível sim para um fariseu, né? O fariseu ele vai ao templo, ele levanta sua mão, e ele fala, Deus, graças eu te dou porque eu não sou um pecador. Graças eu te dou porque eu não sou igual àquela pessoa que levanta antes da ceia para ir embora porque está em pecado. Graças eu te dou porque eu não sou igual àquele jovem que o rapaz vai passar para entregar a ceia e ele diz que não porque está em pecado. Graças eu te dou porque eu não sou pecador. Essa é a oração do fariseu. Então esse tipo de autoexame que se encontra só com virtude existe, mas é farisaísmo. Sabe essa coragem que alguns têm de dizer assim, Deus, sonda-me, vê se há em mim algum caminho mau. Esse tipo de oração corajosa, isso daí mostra para nós, não uma pessoa soberba, mas uma pessoa totalmente quebrantada, não uma pessoa que está falando, sonda-me Deus, e olha o tanto de virtude que eu tenho, não, é uma pessoa, Deus, sonda-me, arranca esse mal de dentro de mim. É uma atitude corajosa, é um ato de ir de encontro com a nossa podridão. Quando Paulo disse, examine-se o homem a si mesmo, ele está dizendo, vá de encontro com a escuridão que habita dentro de você, vá de encontro a ela. É um ato humilhado, é um ato somente para quem está quebrantado diante de Deus, ir de encontro com a sua miséria, e olhar a sua miséria de frente. Para quê? Para dar grandeza ao sacrifício de Jesus.
que eu tenho que entrar em encontro agora, antes da ceia, com o meu podre, com aquele meu lado maligno que ninguém conhece, que eu escondo de todos, que eu luto contra? Para que entrar em contato com o Adão que vive dentro de mim, com a Eva que vive dentro de você, irmã, ou irmão, por que não? E você segura ali dentro do armário, e tranca esse armário, irmão. Nós vamos ao encontro do nosso pecado, não da nossa virtude. Todo aquele que vai ao encontro de Deus, ele se enxerga a partir da visão de Deus. E todo aquele que se enxerga a partir de Deus, se enxerga como pecador. Todos. E aí tem medo de Deus e cai de joelho. Tem um cara na Bíblia, ele chama Manoá. Ele era pai de Sansão. E o anjo veio entregar a notícia que ele ia ter filho e tal. E ele caiu em terra, caiu no chão e começou a tremer de medo com a esposa dele, dizendo: nós vimos a Deus, nós vamos morrer. Isaías, lembra, pessoal, que ele escreve que no ano em que morreu o rei Urias, eu vi o Senhor assentado no alto sublime trono. E aí eu caí por terra de medo e disse: ai de mim, que eu sou um homem de lábios impuros. Pedro, ele negou a Jesus 3 vezes, Jesus morreu, combinou um lugar, ninguém foi encontrar com Jesus, Pedro já estava pescando de novo. Jesus aparece já ressurreto, né? Na sua forma ressurreta, e ele aparece na praia. Pedro está pescando no barco, ou tentando pescar, ele se joga na água para se esconder de Jesus, ele vai até a margem, Jesus se aproxima dele e ele fala o quê? Afasta-te de mim, eu sou pecador, afasta-te de mim, não chega perto de mim porque eu sou pecador. É a parábola que Jesus ensinou, que eu citei aqui do fariseu e do publicano, que o pecador, ele ficava lá no fundo, e ele batia no peito e dizia: tem misericórdia de mim, eu sou pecador, tem misericórdia de mim. Se você não tem esse sentimento, essa condição, todas as vezes que você está na presença de Deus, alguma coisa está errada com a sua vida espiritual. Não, mas eu já tenho tantos anos de caminhada com Deus, como que a minha oração não vai mudar? Não, eu sempre vou estar com essa oração: tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Ou depois de 10 anos de convertido, eu já oro obrigado, porque eu não sou como aquele rapaz ali que peca. Essa autoavaliação que Paulo sugeriu, é para que a gente se aproxime dessa mesa com uma profunda percepção dos horrores que fizeram essa mesa necessária. Sabe quando você vai de encontro com o pecado que habita dentro de você? Aí você olha para a mesa e fala: tem sentido o sacrifício de Jesus, tem muito sentido. Ah, se não fosse o Senhor, ah, se não fosse a morte dele, se não fosse o sangue dele derramado. Porque a gente pensa: se eu não tomar consciência do meu pecado, eu não vou dar valor a isso aqui que acontece uma vez por mês. Por que foi necessário Jesus morrer? Por que foi necessário o sangue dele ser derramado até a última gota? Foi para nos liberar esse perdão do Pai para nós. Amém? Por que foi necessário? Foi para arrancar o mal de nós, para começar um trabalho dentro de nós de transformação de dentro para fora. Então, repita comigo, por favor, para a gente decorar isso. Quanto menor a minha consciência de pecado, menor valor eu dou à pessoa, à obra e o sacrifício de Jesus Cristo. Olha, quanto menor a minha consciência de pecado, menos tem sentido isso aqui que a gente faz. Quanto maior a minha consciência de virtude, menos eu preciso de um Redentor. Concorda com isso? Deixa eu beber. Então, aqueles que se aproximam de Deus e enxergam em si mesmos só virtude, eles não conhecem Deus, eles não conhecem a si mesmos, não são honestos consigo mesmos, e eles
não sabe o que é pecado, ou tem uma visão muito superficial de pecado. Muito. Por exemplo, quem de nós aqui hoje consideraria a vaidade como um impedimento para você participar aqui hoje? Você fala assim, não, vocês mulheres estão me ouvindo, antes de vir para o culto, se você falou essa frase assim, eu não tenho roupa para ir hoje na igreja. Aí o cara vai aí te entregar a coisa e fala, não, eu sou vaidosa, porque louco, o problema é que hoje eu estudei isso, aí à noite agora chegou aquela correria, a Teresa falou, ai meu Deus, tá com a calça jeans, eu falei, amor, vamos, ela, mas não tenho roupa, aí eu também não, olha aqui, eu não vim pelado, é lógico que eu tenho roupa. Só que a vaidade faz a gente olhar para aquela infinidade de sapatos e falar, eu não tenho sapato. Quem de nós consideraria isso como um pecado? Quantas pessoas que brigam com o espelho pelos quilinhos a mais, são obcecados para ser magro, magra, são devotos de academias, clientes fiéis de clínicas de estética, gasta horrores ali com a cara, com o corpo, com o cabelo. Quantos considerariam isso, essa ditadura da beleza falsa, né, um impedimento para participar do pão e do cálice? Quantas pessoas que a gente fala que são relaxadas com o seu corpo? Porque você fala assim, é verdade, esses viciados em academia aí, mas e o sedentário? Que não leva a sério o cuidado com o corpo, cuidado com o que come, que não se preocupa com o seu físico, que não vai ao médico, que não está nem aí para a sua taxa de colesterol. Não, eu sou muito sedentário, eu não vou participar não. Quantas pessoas que abusam na mesa, na hora de comer, a pessoa está passando aqui para entregar o cálice e fala, não vou comer porque eu comi tanto hoje no almoço, que eu não sou digno de participar da mesa hoje. Quantos falariam isso? Talvez a gente dissesse assim, o hábito de falar mentira, a mentira você não vai participar da mesa não, seu mentiroso. Mas quantos de nós considerariam a mania de falar a verdade um pecado? Eu falo a verdade mesmo, dou a quem doer, porque eu não sou hipócrita, eu sou verdadeiro. Não, você é mal educado. Porque tem verdade que tem que ser calada por respeito. A verdade, a gente aprende isso, né? Que elas têm que ser muito bem ditas na hora certa, do jeito certo, para a pessoa certa, no momento certo. Falar a verdade só por falar assim, isso daí não é virtude nenhuma. Talvez a gente dissesse também, né? É você aí que tem mágoa no coração, que não sabe perdoar seu irmão, você que tem ódio, você que está com um problema aí com seu irmão, você não vai participar da ceia não. Mas quantos de nós teriam a coragem de falar, você aí que é tão bonzinho, que engole sapo, que não reclama, que não fala nada, você que não fica magoado com ninguém, quantos de nós diriam isso para a pessoa, você engole muito sapo, você abaixa a cabeça sempre, você tem sangue de barata, você não tem autonomia, você não tem vontade própria, você não enfrenta a situação, você não tem coragem de se posicionar, você é um banana, não vai participar da ceia não. Você não tem problema no seu relacionamento no casamento, porque você não tem coragem de falar. Tudo que você faz é dizer sim senhor, sim senhora, você não magoa ninguém, mas também não ama ninguém, você é indiferente. Você não se relaciona, não se dá relacionamento. Você é uma pessoa distante, fria. Não vai participar da ceia também não. Quantos de nós, né? Talvez a gente dissesse assim, as pessoas que gostam muito de dinheiro. Eu acho que todo mundo gosta de dinheiro, né? Só o bobo que não gosta. A gente gosta de dinheiro, mas tem gente que gosta muito de dinheiro. A gente falaria, você gosta muito de dinheiro, você não vai participar da ceia do Senhor Jesus não, seu servo de mamon. Mas quantos de nós falariam para uns folgados, sabe uns folgados aqui? Não, eu não gosto de... Não é que você não gosta de dinheiro, é que você é preguiçoso. Não vem para a mesa de Jesus você que despreza o dinheiro também, não. Você não vai atrás de dinheiro porque você tem pai, mãe, irmão, cunhado, aí você foge disso daí.
Porque se você tivesse vergonha na cara, você ia trabalhar mais para ter dinheiro. Talvez a gente dissesse também para alguns, né? Você fuma, não fuma? Você fuma que dá para cheirar a sua roupa. Quero ver quem vai me abraçar hoje depois do culto, né? Você fuma, né? Seu viciado, fumante, não vai tomar da ceia não. Mas quantos de nós somos escravos da tecnologia? Só esse exemplo, que é um alienado, que vive naquele celular, que não larga nada, e não conversa com pai, com mãe, com esposo, não dá atenção para os filhos, e ainda justifica, não, eu estou conectado em rede. É a rede do diabo, essa rede aí, que te afasta das pessoas. Você está em diálogo com o universo, mas não conversa com a pessoa do lado. Complicado, né? Ixi, tem um monte, cara. Quantos aqui não conseguem ficar em silêncio? Ó, senhora, você não vai tomar ceia hoje não, que a senhora fala muito. Fala muito, meu Deus do céu. Não vai tomar da ceia não. Quanta gente idolatrando seu time, meus irmãos. Não vai participar da ceia não, seu idólatra. E ainda fala que é da Fiel, né? Então o nosso conceito de pecado é muito superficial, muito raso. A gente acha que, bom, a gente vai fazer uma autoanálise, a gente fala assim, bom, eu não matei ninguém essa semana, não roubei nada, então eu posso participar. E eu acho até que nem os 10 mandamentos a gente consegue participar, ou praticar. Porque Jesus, ele deixou um pouco mais complicado para nós, né? Ele falou, ó, você não matou, mas você quis, né? Você desejou, não desejou? Desejei. Ah, então você matou. Lembra aquele exemplo, né? Nossa, que vontade de dar um soco na cara dele, lembra? Ah, então você deu o soco na cara dele, porque é isso que conta. É esse ódio, essa raiva aí dentro. Não, eu sou fiel à minha esposa, eu não tenho uma amante. Mas você tem seus pensamentos errados aí, que eu sei. Você anda em pornografia, você é escravo de luxúria, você é escravo da lascívia. Mas é a mesma coisa. As consequências não são as mesmas, mas é a mesma coisa. Então Jesus, ele estreitou um pouco mais ainda. Então, se a gente for levar mesmo a profundidade do que Jesus ensinou sobre os 10 mandamentos, sobre o pecado... tem mais. E esse pessoal que é escravo do Freud aí? Discípulo de Freud, vai em psicanalista, analista, terapeuta, fica tomando remédio. E esse pessoal que é preconceituoso, ignorante, que não vai em terapia, não vai em psicanalista, não toma remédio porque é ignorante. Vocês estão entendendo? Quem que vai tomar a ceia aqui hoje então, meus irmãos? Eu falei alguns, mas o que está aí dentro de você que você, ai meu Deus, ainda bem que ele não falou isso aí. Quem que vai tomar aqui? É igual meu pai falou agora, guarde os copinhos então, muito obrigado. Vamos fazer essa autoanálise agora, que eu fiz bem rápido aqui. Então o nosso conceito de pecado é muito superficial. Então, o examine-se, pois, o homem a si mesmo, não é chegar à conclusão de Tô bem, pode dar, tô bem. Não é isso. Mas é para tomar consciência da escuridão que tem dentro de você. Antes da gente tomar a ceia hoje, nós vamos ter esse momento. E, na verdade, nós já estamos tendo nessa reflexão que a gente está falando, cara. Então vai tendo já um encontro com a escuridão que tem dentro de você. É tomar essa consciência. E aí você consegue discernir, que é dar valor para a morte de Jesus, para o que aconteceu na cruz, para o sacrifício dele por nós. E o que significa você não discernir o corpo e o sangue de Cristo, que Paulo fala? Significa você entrar nessa escuridão da sua alma, falar, meu Deus, olha os pecados que habitam dentro de mim, e ficar lá. Aí fala, não, hoje eu não vou tomar não. Ou vamos guardar os copinhos. Isso é não discernir o que aconteceu na cruz do Calvário. Aí a gente fica escravo da nossa culpa. A gente não levanta para participar da ceia. Então, quando temos um encontro sincero com a nossa escuridão, e nós somos quebrantados pelo amor e a santidade de Jesus,
a gente consegue encontrar amor e perdão de Cristo. E aí é nesse processo que o Espírito Santo vem e nos trata. Coloca para a gente de novo, para a gente entender melhor. Olha que legal o versículo 32. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. O mundo vai ser condenado, está condenado. Para que a gente não seja condenado junto, a gente entra em contato com a nossa escuridão, chora, se arrepende e se rende à ação do Espírito Santo em nós, que é a disciplina. Que significa o quê? Que o Espírito Santo vem sobre nós, nos trata, nos educa, nos repreende. Nesse processo de humildade e humilhação diante de Deus, o Espírito Santo vem e nos faz alguém melhor. Isso é a Santa Ceia. Então, para a gente caminhar para o fim, 3 erros muito comuns na hora da ceia. 3. Primeiro, arrogância, que é você dizer: eu estou bem. Pode me dar o pão e o cálice. Arrogância, isso é orgulho, é vaidade, prepotência. Eu estou bem, pode me dar. Isso é farisaísmo. É uma ilusão afirmar que não tem pecado. A própria Bíblia diz que aquele que fala que não tem pecado é um mentiroso. Você tem pecado, irmão? E não é uma questão também de praticar o pecado ou não praticar o pecado. Não, mas hoje eu não fiz nada. É uma questão da sua condição. Nós estamos numa condição de pecadores. Habita em nós o pecado. Segundo erro que acontece no momento da ceia é a displicência. É você pegar o pãozinho e olhar o relógio. Você pega o pãozinho, coloca na perna e vai responder o WhatsApp. É você estar distante emocionalmente do que está acontecendo. Isso é displicência. É você não estar conectado com a situação que está acontecendo aqui. Isso é displicência. E o outro erro e último muito comum na ceia é a ignorância, que é fazer o autoexame, ver, encontrar o pecado que habita dentro de você e dizer: não, eu não vou comer, eu não sou digno. Aí você está anulando a obra de Jesus, você está abrindo mão do perdão, você está abrindo mão do que Jesus fez. E aí, para a gente encerrar, Paulo lhe diz no versículo 28, examine-se o homem a si mesmo e coma. Examine-se a si mesmo e beba. Então não é um examine-se e diga não, é examine-se e coma e beba. Veja o podre que tem dentro de você, se arrependa mais uma vez, confesse mais uma vez, chore mais uma vez e agradeça a Deus mais uma vez pelo sangue de Jesus. A gente já disse isso porque quando Jesus olha para nós, Ele nos olha com um filtro, né? Quando Deus olha para nós, Ele nos olha com um filtro, que é o sangue de Jesus. E Ele nos vê limpo, nos vê santo, nos vê restaurado, curado. Por isso que Ele recebe a nossa vida. Então, quando você se colocar diante de Deus aqui agora, e ver a sua situação, a sua escuridão, confesse o seu pecado, renda-se à obra do Espírito Santo, e celebre essa oferta que é a Santa Ceia. Amém, pessoal? Esse é o momento aqui, então o momento da gente se examinar e chorar. É o momento, e uma vez por mês a gente faz isso, hein? Da gente se examinar e se arrepender. Se examinar e confessar. Se examinar e se render à obra do Espírito Santo. Vamos ficar de pé agora, por favor. E vamos agradecer a Deus. E dizer assim: Deus, eu me examinei, eu me vi, e eu vi a grandeza do Teu amor, que entregou o Seu próprio Filho por nós, por mim. E coma do pão, beba do cálice, participe desse amor de Jesus. Nós vamos cantar uma canção que nesse salão aqui já está virando um hino.